maioria dos jovens considera ruim a relação entre os alunos e os professores e diretores de escola. 40% não estão satisfeitos com o material pedagógico. 50% reclamam dos prédios e de sua estrutura. Qual é a escola sonhada pelos jovens brasileiros? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o tema do Diálogo São Paulo de hoje é o que os jovens pensam da escola. Para falar sobre esse assunto, recebemos o estudante Kaique Marques, da Escola Estadual Caetano de Campos, aqui do centro de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Kaique. Eu que agradeço pelo convite. Também no programa, a jornalista Ana Penido, diretora do Instituto Inspirare e responsável pelo site Porvir, especializada em inovações na educação. Muito obrigado pela presença, Ana. Um prazer estar aqui. Uma pesquisa do site Porvir mostra que o jovem está satisfeito com a escola, mas não exatamente da maneira como ela se apresenta hoje. Kaique, qual a escola ideal para você? Acho que uma escola mais humana, Gilberto. A gente precisa de uma escola com um pouco mais de cultura, um pouco mais de cidadania, mais de liberdade. A gente tem hoje um modelo muito fechado. A gente parece que vive numa bolha ali dentro. A gente não, meio que foge da nossa rotina para estar ali ouvindo o professor fala durante 50 minutos e a gente não está lá para ter uma vivência, aprender alguma coisa que a gente vai levar para a vida. A gente está lá para decorar hoje. Eu acho que isso a gente precisa mudar bastante. Tá. A pesquisa do site Porvir fala, por exemplo, mostra que os alunos querem outras coisas novas, como mais tecnologia, por exemplo. O que você quer exatamente, em termos de atividades práticas, assim, por exemplo? Há reclamações sobre a estrutura dos prédios, por exemplo. Isso é uma coisa que lhe incomoda? Bastante. Hoje a gente tem, por exemplo, na minha escola, a gente tem um modelo cheio de portões, cheio de trancas, então a gente não tem uma circulação livre pelo prédio, pelo ambiente que a gente está vivendo ali, meio que 1/3 do nosso dia a gente passa lá. Então a gente não tem uma sensação de liberdade, a gente não tem uma sensação de pertencimento àquele lugar, a gente não sente que é nosso. Então acho que um pouco disso tem que mudar. A gente precisa de um pouco mais de, como eu posso dizer, um pouco mais de liberdade mesmo. Certo. A Ana, antes de encaminhar a pergunta para a Ana, eu queria só ressaltar aqui, a Ana é uma jornalista com especialização em direitos humanos na Universidade de Colômbia, foi representante do Unicef aqui em São Paulo também, e é uma defensora das causas da infância e da educação há muito tempo, né? Ana, qual é a principal conclusão dessa pesquisa? Acho que você fez um bom resumo. Os alunos, eles têm uma relação afetiva com a escola, eles acham a escola importante, querem que a escola os prepare para a vida, principalmente para aquilo que eles, de alguma maneira, associam com o futuro promissor, como passar no vestibular, no Enem, preparar para o mercado de trabalho, mas eles não acham que a escola, como ela se organiza hoje, consegue, de fato, cumprir a sua missão. Eles falam muito das aulas expositivas serem hoje difíceis de serem acompanhadas e, de fato, as pesquisas todas mostram, né, que hoje a capacidade de concentração dessa geração em exposições é muito mais limitada do que quando a gente concebeu esse modelo de escola. Então, eles querem atividades práticas, projetos em que eles vão resolver problemas da própria escola, problemas da comunidade, eles querem rodas de conversa, mais atividades interativas e tecnologia. Sempre tecnologia aparece como algo importante, porque é o que o Kaique falou. É quase como se eles passassem por um portal. Eles vivem a vida deles e quando eles vão para a escola, eles passam por um portal e viram uma vida diferente. Então, a tecnologia que eles têm no dia a dia, na escola não tem. A música, a diversão que eles têm no dia a dia, na escola, isso é limitado. Então, como é que a gente pode, de fato, aproximar mais a escola desse jovem do século XXI? Essa é a grande questão. Certo. O Kaique, antes de começar o programa aqui, estava comentando que a experiência de ocupação nas escolas
teria dado um exemplo de como pode ser a escola. Você poderia falar um pouco sobre isso? Durante a ocupação, a gente teve muito do que ela disse, de roda de conversa. Foram muitas pessoas, por exemplo, que já têm uma carreira firme, foram muitos atores importantes, músicos, muita gente para trocar experiência, para a gente aprender de verdade, a gente ver o que é a vida, não só ficar naquela caixinha que a gente tinha todo dia. A gente teve uma vivência muito maior, não só disso de carreira, de futuro, mas como de pertencimento. Ali a gente sentia que a gente era nosso aquele lugar, que a gente realmente começou a amar a escola. Ali a gente criou um elo não só com o prédio, mas com a história daquele lugar. Na pesquisa eles falam muito, Gilberto, que querem participar mais da escola, né? É uma das coisas que eles mais pedem. Poderem definir, escolher um pouco parte do currículo que eles vão seguir, que eles vão trilhar. E eles querem currículo, não é assim, escolher entre português e matemática. Eles querem que tenham outros componentes dentro desse currículo, né? Eles pedem política, cidadania, direitos humanos, meio ambiente. Eles pedem para ter mais atividades que os preparem para relacionamentos pessoais e sociais. Eles querem estar mais inteirados dos acontecimentos do mundo. E isso eles acham que esse currículo não responde a essas demandas deles. Então, eles querem participar até disso, né, da concepção curricular. Isso era uma coisa que acontecia na ocupação. Tudo que a gente ia fazer ou correr atrás de fazer, a gente decidia em conjunto. Era tudo discutido. Não tinha uma comissãozinha que ia decidir por um todo. Era tudo decidido em conjunto. A gente realmente percebia que a gente fazia o que precisava. Era o que a gente realmente tinha vontade. Agora, aquele momento foi muito legal porque teve protesto, muita festa também, ou porque vocês também definiram atividades que seriam normais no dia a dia na visão de vocês, ou deveria ser? Não, ali a gente, além de definir o que a gente precisava para o futuro, a gente conseguiu barrar um retrocesso ali, que seria separar. A ideia da ocupação foi a gente barrar a reorganização escolar, que separaria o pessoal por turnos e tal. E isso não seria interessante para a gente. Por que eu, como um aluno do ensino médio, não posso ter contato com um aluno do ensino fundamental? É importante tanto para ele quanto para mim. A gente está trocando experiências ali. Naquele período tinha atividade como se fosse aula normal também, Tinha. E a gente vocês tinha que decidiam, diversas que escolhiam. oficinas. A gente cuidava muito do próprio prédio também. Porque aquilo ali, como só a gente tinha acesso ao prédio, então tudo era nosso. Então, desde manutenção até o que a gente ia aprender, digamos assim, passava por nós mesmos. Certo. Ana, além de comentar aí a fala do Kaique, eu queria que você contasse um pouquinho também como foi elaborada a pesquisa, como que nasceu, como que foram ouvidos aí os 132 mil jovens, né, que é um número bastante interessante. Bastante interessante. Na verdade, a gente fez a pesquisa junto com jovens, porque a ideia é que existem vários grupos hoje repensando a educação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse modelo de educação que foi concebido há 2 séculos atrás, ele realmente está descompassado com tanto que a sociedade demanda dos jovens que se formam, quanto os próprios jovens que estão ali dentro. Então, ao começar a pensar sobre esses assuntos, a gente achou que era fundamental entender o que os jovens pensam de uma escola que vai fazê-los mais felizes, ou que vai fazê-los aprender mais inovadora, que respeita mais as particularidades, as características de cada um. E aí, nesse sentido que a gente resolveu, então, juntar esse grupo de 25 jovens, mais alguns especialistas mesmo em pesquisa, e eles que ajudaram a conceber o formulário da pesquisa, ajudaram a mobilizar os outros colegas para participar, e a gente teve também os jovens analisando os dados da pesquisa, né? Quando a gente teve acesso ao banco de dados, eles foram fazendo reflexões sobre aquilo que estava ali posto, colocado pelos alunos, né? Então, a gente quis ser coerente com essa ideia de que pensar uma educação para o século XXI significa envolver os alunos do século XXI nessa discussão. Muito obrigado, Ana.
No próximo bloco, nós vamos falar das propostas dos jovens para melhorar a escola. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já! É um dos meios que a gente tem de chegar e falar, oi, a gente existe. Se você escreve e você decora, para mim não funciona. Eu tenho que falar sobre aquilo, eu tenho que debater sobre aquilo. Quando as pessoas me contam histórias ou da vida delas, ou de, nem que seja uma história, sei lá, da Grécia Antiga, e eles comparam isso com o meu dia a dia, ou comparam isso com coisas que eu realmente vejo, eu consigo entender tudo muito fácil. Eu tinha uma relação muito de pertencimento à escola e também de que a escola pertence a mim. Porque lá a gente conseguiu construir uma biblioteca comunitária. A própria comunidade, né, construiu essa biblioteca. E eu fiz parte dessa construção. A escola inovadora não tem necessariamente um lugar para aprender. Não dá mais para ser uma pessoa, um professor que vai lá na frente, fica em pé durante 50 minutos falando e do lado de lá 60 sentados em uma cadeira desconfortável, 7 da manhã, achando que é só isso, calados durante 50 minutos enquanto uma pessoa em pé fala. Estamos de volta. O tema do Diálogo São Paulo de hoje é o que os jovens pensam da escola. Para falar sobre esse assunto, recebemos o estudante Kaique Marques, da Escola Estadual Caetano de Campos e também da UPES, União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Também no programa, a jornalista Ana Penido, diretora do Instituto Inspirare e responsável pelo site Porvir, especializado em inovações na educação. Kaique, o material pedagógico das escolas também é uma coisa que apareceu nas pesquisas, assim como reclamação. Em geral, não agrada aos alunos. Por quê? Não, a gente tem um material que é muito, como eu posso dizer, antiquado. A gente tem textos muito ultrapassados já. A gente tem muitas vezes um material de má qualidade mesmo, por ser realmente já detonado, vamos dizer assim. Ele já está realmente maltratado e a gente tem, é meio que um currículo para seguir, a gente não foge muito daquilo. A gente tem uma linha para seguir que não permite que a gente abra um pouco para outras coisas, para um diálogo maior, para outras experiências com o próprio professor. Eles, de qualquer forma, Ana, a maior parte dos alunos diz que a escola realmente ensina coisas úteis. Os jovens reconhecem isso, né? Isso, eles reconhecem que a escola é importante. Eles não querem acabar com a instituição escola. É por isso que eles estão tão ansiosos para que ela se transforme. Porque o que acontece hoje é que a gente vê um desengajamento muito grande. Eles acabam muitas vezes não aprendendo tanto quanto gostariam, porque não conseguem conectar o que eles estão aprendendo ali com a vida deles ou o projeto de vida deles, né? O que eles querem, aspiram para o seu futuro. Eles não conseguem se ver ali, como o Kaique falou, pertencente àquele lugar, sentem um certo estranhamento. E por isso que eles fazem muita questão de trazer esses elementos novos, inovadores para a sala de aula, né? Inclusive a própria estrutura física. Eles dizem que não querem mais as carteiras enfileiradas, porque eles querem mobilidade dentro da escola, né? A gente fala tanto de mobilidade urbana, vamos falar dessa mobilidade escolar. Eles querem que os móveis possam se mexer e aí, a partir de diferentes estratégias pedagógicas, você arrumar os móveis de forma diferente. Eles querem sair da sala de aula, eles querem ocupar outros espaços da escola. Tanto é que eles falam muito que a tecnologia que eles querem tanto não deveria estar só dentro do laboratório de informática, que a tecnologia devia perpassar todos os ambientes da escola com Wi-Fi e, ao mesmo tempo, eles querem área verde, né? Espaços onde eles possam ter conexão com outras questões, ou seja, eles não são lineares, eles não querem uma coisa, eles querem um conjunto de coisas, como é o mundo hoje, muito diverso, muito plural, e eles querem transitar por essa pluralidade. Como para você deveriam estar dispostas as carteiras, por exemplo, lá? Como a gente já fez bastante, a gente já fez vários testes e tal. O modelo em U funciona muito bem, por exemplo. Que a gente consegue ter
uma conversa direta com qualquer um da sala, a gente consegue olhar para a pessoa, conversar diretamente, e a gente muda um pouco daquela estrutura de todo mundo em linha, porque, por exemplo, quem está no fundo já não tem a mesma percepção que quem está na frente, a gente já não tem a mesma conexão com o professor, com os próprios alunos. Então, por exemplo, já melhoraria muito. Tá, e no caso da tecnologia, como ela falou, os jovens estão conectados o tempo todo, e lá na escola é só no laboratório de informática. O que deveria... No caso da minha escola, nem no laboratório de informática. Nem no laboratório de informática, né? Que é um outro problema que é citado também na pesquisa, né? Um número grande de escolas nem dispõe de salas de informática. Eles estão bem insatisfeitos com a forma como a tecnologia é hoje ofertada, até porque, assim, às vezes tem o computador, mas não tem a conexão. Às vezes tem a conexão, não tem o computador. Às vezes tem os dois, mas não tem plataformas, objetos digitais que possam realmente trazer o ensino para um outro patamar. E assim, a gente sabe hoje que tecnologia, além de engajar, traz uma série de benefícios para a educação. A possibilidade de você poder assistir videoaulas com professores os mais diversos, a possibilidade, por exemplo, de você personalizar mais a educação. Hoje é a mesma aula de matemática para todo mundo. E aí, como é que a gente faz para aquele que está com mais dificuldade ou que já avançou e quer seguir adiante? Por que a escola não pode, inclusive usando a tecnologia para ir acompanhando quem já aprendeu o quê, quem tem que tipos de necessidade e oferecendo caminhos diferentes para pessoas que têm necessidades diferentes, né? Certo. E como é lá, sem esses recursos? Olha, a gente fica bastante engessado, né? Porque, querendo ou não, isso ajudaria muito em questão de as próprias videoaulas, em questão de aplicativos que ajudariam durante a aula, como, por exemplo, uma aula de matemática. Seria muito importante usar, sei lá, um aplicativo de gráficos, alguma coisa assim. Seria, por exemplo, um acréscimo muito grande. E aí a gente sai perdendo por não ter. Ou às vezes até ter, e para conseguir utilizar, ser uma burocracia tão grande que desestimula os próprios professores a correr atrás. E às vezes os próprios professores têm dificuldade, né? Porque é uma tecnologia nova. Daí, mais uma vez, a participação do aluno ser tão importante. Porque se o aluno traz a tecnologia e o professor acolhe, ele pode ser um facilitador do uso dessas ferramentas novas na escola. Não precisa que o professor tenha todas as respostas, né? E o aluno traz hoje de casa, né? Porque até a criança hoje já mexe no computador, no iPad, no celular. Ele tem em casa, mas muitas vezes é proibido levar o aplicativo, o celular ou um tablet para a escola, porque eles acham que vai dispersar. Então, algo que poderia ser para engajar, porque não é bem utilizado, também aí gera esse receio, né, de que vá distrair o aluno, que ele vá se envolver com outras coisas que não são coisas sérias. Quando, na verdade, o prazer é fundamental para a gente até vencer grandes obstáculos, né? Então, assim, já é difícil eu não saber, né? Eu ter que lidar com conteúdos que são complexos. Se ainda vem empacotados de uma maneira árida, fica mais difícil ainda. Se a gente puder dar uma amenizada ali no sofrimento, vai ficar mais fácil, né, Caio? Exatamente. Mas mesmo com todo avanço tecnológico, não está mudando essa realidade. Está sendo muito difícil mudar essa realidade. Quer dizer, a tecnologia hoje já mudou quase tudo que a gente faz na vida, né? De ir ao banco, a se inscrever... aplicativo para pegar um ônibus, o que você quiser. O que a gente faz hoje com o celular. Mas a escola não se apropriou dessas facilidades ainda, né? É muito mais receio do que efetivamente uma abertura. E quando há abertura, é preciso pensar os programas de tecnologia a partir de muitas dimensões, né? Quais são os problemas ou quais são as questões pedagógicas que essa tecnologia vai resolver? Quais são as questões de engajamento, de participação? Qual é a melhor solução de conectividade, a melhor solução de equipamentos, a melhor solução dos objetos digitais que você vai ter ali dentro dos equipamentos para facilitar a aprendizagem? Tudo isso tem que ser pensado de uma maneira bem articulada. Não pode ser simplesmente compra e joga o negócio ali, né? Tem que ter toda uma intencionalidade por trás. Ok. Agora, tem outros dados aqui que eu achei curiosos, e um deles, pelo menos aqui, é até preocupante. 23% acham que o objetivo da escola é preparar para o mercado de trabalho. E 27% acham que o objetivo da escola é preparar para o Enem e o vestibular. É só isso? É só isso, Caio? Não, na verdade, a escola deveria formar cidadãos, né? Também isso. A gente tem que se preparar para o Enem, a gente tem que se preparar para o mercado de trabalho, com certeza. Mas a gente tem que se preparar para viver em sociedade, para viver
nossa própria vida, para saber o que fazer. A gente tem que saber onde procurar as coisas, a gente tem que ter cultura, a gente tem que ter tudo isso. A gente não pode só ser formado para virar robozinho. Aí está coberto de razão. Na verdade, assim, eu acho que até a visão que os alunos têm, a expectativa que eles têm com a relação à escola é limitada, porque é tão pouco que ela oferece muitas vezes que ele nem consegue sonhar com mais do que aquilo. Então, assim, poxa, se você me der um futuro mais ou menos garantido, que seria o ensino superior e o mercado de trabalho, eu já estou feliz. Mas tem 1/3 dos alunos que falam que é outra coisa, né? Que eles querem cidadania, direitos humanos, preparação para a vida. Então, a verdade é que hoje a proposta curricular das escolas tem que considerar toda essa... Quais são os desafios hoje que, de fato, uma pessoa vai ter que enfrentar na vida adulta. Então, vamos fazer o de trás para frente, quer dizer, o que a gente precisa, então, oferecer de estímulos, de oportunidades para esses alunos ao longo da sua vida escolar, que, de fato, os habilite a enfrentar esses desafios. Hoje, a gente está tentando enfrentar desafios do século passado. A escola ainda está respondendo a demandas do século passado. A gente precisa rever isso urgentemente. E agora há uma oportunidade que é a revisão da Base Nacional Comum Curricular, né? Quer dizer, o país ter um currículo que, de fato, uma base que inspire os currículos das escolas, que, de fato, responda a essas demandas. E está se falando bastante também agora, está em pauta a reforma do ensino médio aí também, proposta pelo governo. Agrada a você o que você já ouviu falar dessa proposta de reforma? Nem um pouco. A gente perde conteúdos muito importantes. Como o paciente vai deixar de ter, não deixar de ter, mas deixar de ter obrigatoriedade numa aula de sociologia? A gente acabou de comentar que a gente não aprende a viver em sociedade. Como que a gente vai deixar de aprender o mínimo que a gente já aprende sobre a sociedade? Como que a gente vai deixar de ter uma aula de artes que traz um pouco de cultura, o mínimo de cultura possível? Não cabe, acho que não é a saída. É que eu acho que, na verdade, sabe, Kaique, que eu vejo assim, a ideia é flexibilizar o currículo para que no ensino médio, que eu já sei mais ou menos o que eu quero da vida, assim, eu quero experimentar pelo menos, né, para compor o meu projeto de vida, que eu tenha um pouco mais de liberdade, que é o que o Kaique falava logo no início do programa, que ele espera da escola. Só que essa liberdade tem que ser assim, a escola oferecer o máximo de coisas possíveis e o aluno fazer essa escolha, né? Claro, eles até na pesquisa falam muito claramente, uma parte tem que ser obrigatória, a escola tem que dizer para todo mundo, porque isso é importante para a formação, né, para a vida. Mas outra parte, só que quando você diz, você tem que escolher entre humanas, ciências da natureza, linguagem ou matemática, você já mais enrijeceu do que flexibilizou, porque ele pode querer estudar física e artes. Ou ele pode querer fazer um curso profissionalizante e, ao mesmo tempo, um técnico e, ao mesmo tempo, fazer educação física. Então, assim, quanto de fato, poder a gente vai dar para esse aluno escolher conforme o seu projeto de vida e quanto vai ser por conveniência ou possibilidade de oferta da rede ou da escola. Isso é que a gente precisa equilibrar, equacionar ao máximo. E eu acho que sem escutar os alunos, na hora de compor essas propostas curriculares aí, vai ser muito difícil. Ok. Ana, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. É um assunto que a gente voltará a tratar, com certeza. Muito obrigado, então, pela presença. Se você gostaria de deixar algum contato? Então, eu acho que quem quer conhecer a pesquisa, a gente tem um relatório super fácil de ser lido no www.porvi.org. E a gente também tem aí algumas dicas para quem quer fazer uma educação que faz mais sentido para o adolescente e para o jovem, na plataforma www.fazsentido.org.br. Acho que ali tem algumas dicas para a gente sair da intenção para uma ação concreta de transformação da escola. Ok, muito obrigado. Kaique, você também gostaria de deixar um contato? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do movimento estudantil, nossas pautas, nossas lutas, facebook.com/UPES na rede. Lá tem tudo o que a gente faz, desde os atos que a gente já puxou até as pautas que a gente defende. Ok, muito obrigado. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.